Oiê! Oi, 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 quanto tempo! Meu Deus! Boa noite, boa noite, boa noite. Já vou aqui encaminhando, relembrando os velhos tempos. Vamos chegando, se acomodando. Tô aqui, ó, faz o mesmo. Vai enviando para quem merece estar com a gente. Que eu já tô lembrando a galera aqui, que nós já estamos ao vivo pro nosso super bate-papo. Gente, e quanto tempo, hein? Quanto tempo a gente não conversa. Pera aí, que eu tô selecionando mais gente aqui. Eu tô chamando todo mundo. Pronto. Já chamei uma galera, já chegou outra galera. Me ajudem também a fazer essa live chegar em mais pessoas. Então, se você conhece qualquer pessoa que quer sair de uma confusão mental, trazer clareza para a vida, para os próximos meses que nós temos aí até o final do ano, já envia essa live. Envia para aquela pessoa que assistia as lives do Clube das 6h28 com você. Envia para as pessoas novas. Enfim, envia geral aí e quem tiver que chegar, vai chegar. Eu senti muito no coração de chamá-las para essa conversa, porque primeiro, né, gente? Primeiro, faz um tempão que a gente não se encontra aqui. Olha quanta gente linda. Olha quanta gente que tá aqui há tanto tempo. Tem as novas, eu tô vendo o nominho de todo mundo aqui, ó. Tem as novinhas, tem as mais antigas. E aí, gente, é sobre isso essa nossa live de hoje. Que o que nos trouxe, criaturas amadas, até aqui, não é o que vai nos levar adiante. Então já continua compartilhando aí, chama geral. Ô, gente, peraí. Vamos falar primeiro, né, do jogo. Quem tava assistindo o jogo? Eu não assisti o jogo, mas eu estava com o olho aqui no que eu estava preparando, com o ouvidinho lá. E aí acabou, né? Acabou a Copa do Mundo. Agora nós temos que entrar em campo para vencer a Copa da nossa vida. É assim que as coisas acontecem. A gente só vence quando a gente entra em campo para vencer. Entende? Às vezes a gente pode até ter vontade, mas o preparo é maior que tudo. Coisa mais linda. 6 anos, né, Elaine? Meu Deus do céu. Já estamos indo para uma década juntas aqui neste digital. E por isso que eu chamei vocês, principalmente quem já tá caminhando comigo há algum tempo. Quem tá percebendo que esse... Ai, vocês sabem, né, gente? O negócio aqui é de casa, já vou me ajeitar aqui. Tô meio apertada, que eu tô no quarto da Manu, que os meninos estão assistindo futebol lá em cima. Mas aqui nada mudou, tá? Continua sendo gente como a gente, continua sendo vida real. E é isso que eu acredito. Nessa internet, eu só acredito quando as coisas são de verdade. Porque eu cansei de ver essa enxurrada de papagaiada, de mentiras, de gurus e de personagens de internet. Diga para mim, criaturas amadas, que aqui estão. Vocês também estão cansadinhos assim? Pega a galera que estava aqui com a gente desde 2020, né? E vem avançando. Não era gostoso naquela época que a gente ligava aqui, que a gente conversava, que a gente fazia exatamente o que a gente está fazendo agora? Aí, o que é que foi que aconteceu? O que aconteceu com esse mundo? Esse mundo surtou, gente. Vocês perceberam que o povo aqui da internet tá meio surtado? E existe uma estatística que é uma estatística muito triste. Olha quanta gente linda. Boa noite, meu querido amigo Vado. Maísa, oh meu Deus. Olha quanta gente poderosa. Vocês perceberam? Oh, gente, deixa eu falar uma coisa antes da gente continuar. Eu tô meio com aquele bichinho do... porque eu passei por um grande desafio de intoxicação por produto químico e eu ainda não estou 100%. Mas aquela tal coisa, né?
no digital e no mundo. A gente não precisa estar 100% para fazer. A gente não precisa estar 100% para continuar. A gente precisa ter uma vontade e executar. E aí no caminho as coisas vão se ajeitando. Então daqui a pouco, se eu tiver que parar e fazer vocês não se assustem não. Mas então, gente, o que é que tá acontecendo? Quem conheceu a Janis aqui, desde o começo, sabe do amor, da paixão que eu tenho de vir aqui e dar uma despertada. Acorda, galera! A vida tá acontecendo. O que você tá fazendo? E aí, com o tempo, eu fui deixando de fazer algumas coisas, fui testando outras coisas, fui entrando em outros projetos, fui participando de outras coisas no digital. Ô, gente, eu descobri tanta coisa feia nesse mundo que eu meio que desencantei. Eu falei assim, ai, quer saber de uma coisa? Quero mais saber desse mundo do digital, não. Eu comecei a ficar com ranço, de verdade. Justo eu, Janis. Dá uma olhada nesses números, eu separei alguns slides para dividir aqui com vocês. Ô, gente, dá uma olhada nisso aí, ó. 52% das pessoas que trabalham aqui na internet, elas estão em burnout ou ansiedade. A gente tá falando que 50%, ou seja, mais da metade. 37% estão pensando em desistir do digital. Enquanto nós somos quase 19 milhões de pessoas com ansiedade. O Brasil ali, ó, liderando geral a ansiedade no país. E aí a gente para olhar, a gente fica olhando isso. Nossa, 19 milhões de pessoas ansiosas. Aí você tá aí roendo a sua unha. Aí você tá aí rolando tela do seu celular. Aí você tá aí comprando coisas que você nem precisa. Daí você também está fazendo parte dessa estatística e talvez não esteja olhando para isso. Ou talvez você tá vendo quem tá fazendo parte dessa estatística e não tá olhando para isso. E aí sabe o que acontece? Aí você se conforma. É o conformismo. Ah, tá todo mundo assim. O mundo tá ansioso hoje. Aí a gente se conforma. Aí a gente acorda, aí chega num domingo, né? Chega num domingo como esse aqui. Aí as pessoas escutam aquela musiquinha do Fantástico e falam assim, ai, puta merda, que merda. Amanhã eu tenho que trabalhar, putz grilo. E já começa a alimentar pensamentos negativos. E até do digital, às vezes não precisa nem ir trabalhar. Putz, amanhã é segunda-feira, ai. Putz, fazer conteúdo. Ai, que droga, aparecer de novo lá. E fazer. E aí você vai se conformando com uma vida que você não quer nem viver. Nós estamos vivendo uma epidemia de conformismo. Conformismo tem sido pior do que a ansiedade, tem sido pior do que depressão, tem sido pior que tudo. Porque às vezes você sabe que a sua saúde está debilitada e aí você se conforma. Você sabe que você está acima do peso, que existe uma obesidade que está te atrapalhando, criatura amada, de seguir em frente, de produzir, de ter energia. Mas aí você também se conforma, porque fala, é o DNA, é a tireoide, é o lipedema, é o não sei o que lá. Aí você tá num casamento que tá uma porcaria, onde vocês dois estão o tempo todo. E aí você se conforma, porque, eu sempre ouvi dizer que casamento é assim mesmo. Daí, você tem filhos em casa, e aí você tá, às vezes, vivendo num pé de guerra com seus filhos, ou tá com falta de conexão, porque seus filhos estão muito tempo no celular, e você, para não arrumar confusão, deixa lá no celular também, dá menos trabalho. E aí você se conforma.
Então esse conformismo, ele tá destruindo a vida das pessoas e o futuro das pessoas. Foi feita uma pesquisa com 100 pessoas quando elas tinham 25 anos. Quem tá comigo já há algum tempo já escutou eu falar dessa estatística. 100 pessoas aos 25 anos falam assim: não, eu farei o que for preciso para que eu chegue onde eu quero chegar. O tempo vai passando e aos 65 anos, essas 100 pessoas que aos 25 falaram que queriam ter sucesso, das 100, uma conquistou aquilo que ela gostaria de ter conquistado. 4, elas vivem bem. 5 continuam trabalhando duro, mesmo com aquilo que elas não gostam, aos 65 anos de idade. E aos 65 anos de idade, 54 das 100 pessoas, elas chegam quebradas. Dependendo de governo, dependendo de ajuda familiar, dependendo de ajuda de outras pessoas. Então, quando a gente fala aqui que a internet ela veio para facilitar a nossa vida, é isso, gente, isso vai enviando essa live de verdade, porque eu nunca fiz uma live com tanta verdade como eu tô fazendo agora. E se você começou a assistir a live e ainda não me segue, começa a me seguir, que hoje começa um novo momento nesse perfil. Eu cansei. De verdade, eu cansei de ver gente se matando. Por quê? O negócio tá feio aqui. Você até tem vontade de fazer as coisas. Aí você entra nessa internet, aí tem um monte de guru falando um monte de coisa que, meu Deus do céu, cada um fala uma coisa. Tem uns que falam assim, ó, você tem que postar 3 conteúdos por dia. O outro vem e fala, você tem que postar 20 reels por dia. O outro vem e fala, se você não fizer tráfego pago, você não vai chegar em lugar nenhum. O outro fala assim, copia o que o outro tá fazendo que dá certo. Aí o outro fala assim, você é o seu próprio nicho. E aí você vai ficando mais perdida que comida em boca de banguelo. Aí você fala assim, eu vou vir para esse digital onde tá deixando as pessoas com burnout, ansiosa e doida? Eu não, tô fora. Aí você desiste. Você desiste de uma coisa que é maravilhosa, mas que tem um monte de gente que tá, ó, surtando com isso aqui. Porque não é estratégia, não é atalho e tampouco é sorte. Agora, quando a gente sabe quem a gente é e a gente usa a nossa potencialidade para fazer o negócio acontecer, aí as coisas acontecem. Tudo que foi feito para ser nosso, ele é gostoso, ele é leve, ele é fluido. Quando a gente insiste em fazer alguma coisa que não é pra gente, ali vai dar errado. Vai ter muitos desafios, vai ser suado, entende? E aí, às vezes, a gente confunde isso com persistência. Às vezes, a gente confunde teimosia com persistência. E no fundo, o nosso coração, ele é o nosso guia. O nosso coração sabe quando é a persistência. Quem tá aqui comigo já há algum tempo, eu estou aqui há 10 anos nesse digital. Comecei em 2016. 2020, eu lancei o meu primeiro produto digital. Aquilo que lá atrás dava certo, hoje não dá mais. E foi exatamente aí que as pessoas se perderam. Eu não entrei nesse digital, de verdade, para ficar fazendo o que as pessoas estão fazendo hoje em dia, que é perder a vida. É ficar fazendo tantas coisas que impedem de viver a vida, de essa paranoia de tudo que vai fazer tem que mostrar, eu entrei aqui em 2016 porque a conta matemática era fácil.
Era assim, ó. Eu vou fazer um produto ou vou entregar um serviço que custa X. E se eu vender X, eu tenho X. Era assim o digital. Não era assim o digital quando a gente começou? Aí, isso aqui era só mato, né? E aí começou a vir gente. Não, porque agora tem que fazer isso aqui. Aí, pá, todo mundo fazendo aqui. Não, agora tem que fazer isso aqui. Agora tem que fazer aquilo ali. Agora tem que fazer isso aqui. E eu, Janine Janeri, investi o valor de um apartamento em mentorias, em cursos, eu e meu amado marido. Onde falavam assim, ó, vai ali que ali tem. A gente ia. Vai ali. Por quê? Nós acreditamos fielmente que o ambiente molda os nossos resultados. Só que, às vezes, a gente também tem que tomar cuidado com o ambiente que a gente está se inserindo. A gente tem que entender se aquele ambiente que a gente está se inserindo é um ambiente que condiz com os nossos valores, se é um ambiente que condiz com o momento de vida que a gente está passando. Vou contar um negócio para vocês. Numa dessas mentorias que eu estava, e olha, muitos aí vão conhecer. Não vou falar nomes, mas vocês vão conhecer. Dos maiores que tem hoje no, né, aqui. Daí eu estava numa mentoria dessas, só tinha gente grande. Empresários que têm empresas que faturam milhões por mês. Mas assim, gente grande mesmo. Porque quando você tá nessas mentorias grandes, que você investe ali 150 mil, 200, 300 mil reais por ano para fazer parte, tem gente de tudo qualquer jeito. Tem gente que tem empresa, tem herdeiros que estão buscando o que fazer, tem gente doida que faz empréstimo para estar lá. Só que as pessoas ficam comparando o momento de vida delas com esse momento, porque elas estão buscando status, elas estão buscando ego, elas estão buscando alimentar personagem. E quando a gente vai em busca de algo que não faz parte da nossa essência, acontece o que está acontecendo no mercado hoje. Acontece às vezes o que está acontecendo com você e até o que aconteceu comigo pouco tempo atrás. Eu comecei a pensar assim, gente, mas peraí, não é possível que eu fiz nesses 10 anos. Tá essa coisa toda. E aí eu mergulhei ainda mais. Eu mergulhei ainda mais no digital. E sabe o que foi que aconteceu? Eu investi mais alto ainda. Eu decidi fazer aquilo que eu ainda não estava fazendo para ter os resultados que eu estava tendo. E lá dentro, nesse mergulho que eu dei, eu descobri mais coisas ainda que eu preciso contar para vocês. Gente, se eu não fosse eu e eu conhecesse hoje o meu perfil, eu ia mergulhar no conteúdo que tem aqui. Porque olhando pro conteúdo que tem aí do mercado, a gente olha e fala, ai, que preguiça. Um monte de coisa feita por chat, por inteligência artificial. Tanta gente perdida, porque a inteligência artificial tá construindo tudo. E na hora de fazer uma live, a pessoa não sabe falar, não sabe se comunicar, não sabe falar o que faz. Você já se pegou assim, falando, gente, parece que a minha inteligência artificial é mais inteligente do que eu? E aí você vai conversar com uma pessoa, você não sabe desenrolar a conversa que você teve com a própria IA? Ô, gente, que tempo doido é esse que a gente tá vivendo? E se a gente não desenvolve uma inteligência emocional para lidar com isso daqui, ferrou. Como é que vai empreender? Como é que vai fazer marketing digital? E posso te falar? Tem gente que vem aqui e fala assim, porque eu já faturei milhões. E te mostra casa, e te mostra carro. Ô, gente, esse tempo acabou. Não existe mais isso no digital.
As pessoas que falam, eu faturei tanto, elas precisam falar também o quanto elas investiram. E aí esse é o jogo que você precisa saber qual é o jogo que você quer jogar. Se você quer jogar um jogo de empresa aqui dentro, ou se você quer jogar um jogo só para você fazer uma renda extra, por exemplo. E independente da decisão que você tomar, você vai precisar de inteligência emocional para quê? Para persistir. Porque nada do que a gente faz aqui de primeira dá certo. Não dá. Só que agora você pensa comigo. Eu vou fazer, não vai dar certo, vai dar errado. Nossa, que sujo. Vai dar errado e ainda eu vou estar fazendo ao vivo. E se eu fizer alguma coisa errado? E se as pessoas verem? E aí as pessoas estão deixando de fazer aquilo que elas poderiam fazer porque às vezes elas têm medo que vai dar errado. E a cara delas tá aqui a tapa, ó. Mal sabe elas que o código explica. E posso te falar, né? Já falei. Não vai dar certo sempre. Tem gente que fala assim, ó. Finja até se tornar. Eu super concordo com essa frase. Quando você finge nas suas meditações, na sua autossugestão. Agora, quando você finge aqui na internet ser a pessoa que você não é, as coisas nunca vão dar certo. Sabe por quê? Porque a sua energia, ela se apresenta antes das suas palavras. E aí você lembra que eu falei que às vezes não vai dar certo? Deixa eu te contar. Aqui nós temos o perfil de investidores agressivos, principalmente no empreendedorismo, tanto eu quanto meu marido. E quando a gente percebe uma pessoa muito potente para fazer um bom negócio, a gente investe de verdade. E aí, o ano passado, nós encontramos uma coisa muito boa, uma pessoa maravilhosa, e nós falamos, então vamos lá. Que já tem muito sucesso no offline, e falamos, então vamos fazer, porque a gente sabe como faz. Você tá disposto a fazer? A pessoa falou, tô disposta a fazer. Aí nós fizemos e investimos, inclusive. Investimos. Eu investi o meu carro. Eu tinha uma Land Rover, que eu fiz com o mundo do digital mesmo, e coloquei essa própria Land Rover no negócio que a gente ia fazer. Só que eu não estava fazendo por mim, pra mim. Eu estava fazendo com uma outra pessoa. Só que esta outra pessoa, ela não estava acreditando na identidade digital dela, de estar em frente à câmera. Porque na cabeça dela, ela ficava assim, mas o que vão pensar, o que vão falar, o que vão não sei o que, não sei o que lá. E aí não adianta você fingir aquilo que você não está sentindo. Porque a nossa frequência, ela diz antes. Então, o que eu quero te contar com essa história aqui, que antes de você ficar comprando mais um curso, antes de você ir para mais uma mentoria, antes de você fazer parte de mais um dororã do digital, qualquer coisa que seja, de uma estratégia, de qualquer coisa, você precisa olhar para aquilo que você acredita dentro da sua cabeça. Primeiro que você só vai dar certo se você não desistir. Mas para você não desistir, você vai precisar de um processo. Porque pensa só. Você compra curso, participa de um monte de coisas que falam, vai lá e faz isso. Mas ninguém te fala que existem perfis que sentem medo. Existem perfis que sentem vergonha. Existem outros perfis que sentem raiva. E é exatamente essas três coisas que travam cada um. Então, eu jamais posso ser genérica aqui. Em 2016, eu dei uma entrevista para a Rede Globo. Não sei se vocês viram essa matéria aqui. Alguém viu? Nessa época que eu dei essa entrevista, eu falei exatamente assim. 2016, tá, gente? 2016. Eu ainda não sei como,
Mas eu ainda, quer ver, eu tenho aqui, ó. Eu vou dividir com vocês o que eu falei lá. Ó. O projeto ainda não teve início, mas ela pretende passar o seu conhecimento com a neurociência PNL para mostrar para outras pessoas, para outras mulheres, que sim, é possível a gente dedicar mais tempo para nossa família e para os nossos filhos e ainda assim monetizar na internet. Lá atrás, há 10 anos, a Jane sabia como? Eu não fazia a mínima ideia. Eu nem imaginava. Aliás, quando eu comecei aqui no marketing digital, eu tinha um iPhone 5S que ficava ligado na tomada. Se desligasse, acabava a bateria, acabava a live. Morávamos em um apartamento emprestado naquela época. E a gente construiu tudo isso nesses 10 anos com 2 conhecimentos. Com mentalidade, ajustando todos os dias, e com o digital. E aí a gente precisa pensar o que a gente quer construir. Porque tudo é difícil. Eu posso me conformar em continuar como eu estou? Eu posso. Tranquilo. A dor vai existir igual. De continuar como está ou da gente se mover para que as coisas possam mudar. Porque eu não vou chegar além daquilo que eu já cheguei até aqui se eu não aprender uma coisa nova que me leve até lá. E aí a gente tem que pensar o que é que eu quero. Coisa mais linda. Eu, Janine, eu vou falar uma coisa pra vocês que eu sei que... Eu nunca falei assim publicamente, tá? Eu nunca falei publicamente. E eu vou falar agora porque eu vejo que tem muitas pessoas destruindo a vida por conta de... Às vezes até falta de informação. Elas sentem vergonha. A gente não pode comparar as nossas verdades e as nossas fases, gente, pelo amor de Deus, com a vida dos outros. Olha só, deixa eu te contar uma coisa. Sabe essas mentorias que eu falei pra vocês, que eu frequento, de milhões? Então, essas. Teve uma que eu fui, na hora do coffee, eu encontrei uma pessoa, eu já tinha olhado pra ela assim de longe, e eu falei, gente, aquela pessoa ali tem algo que tá me chamando pra conversar com ela. E aí eu me conectei com a pessoa. E ali estavam empresários com empresas físicas, com funcionários, com mais de 100, que faturam milhões. E aí eu me conectei com ela. E aí eu perguntei, eu falei assim, e aí, qual o seu negócio? Daí ela falou assim, menina, não sei, tô querendo me reinventar. Eu ainda não encontrei o que eu vou fazer. Eu, depois do meu último filho, eu decidi que eu saí da empresa e tô procurando alguma coisa pra fazer. Falei, ai, que legal, do seu último filho, quantos anos tem? Ela falou, ai, minha filha, eu tenho 4. 4 filhos eu tenho. Falei, verdade, qual a idade deles? Ela, 7, 4, 3 e 2. Aí eu olhei pra ela e falei, verdade? Eu falei, enquanto você tá aqui buscando uma oportunidade para construir o seu negócio, quem que está construindo os seus 4 principais negócios? Ela ficou olhando assim pra mim e falou, estão na escola. Eu falei, eles vão pra escola, eles ficam o dia inteiro na escolinha? Ela falou, ficam, eles entram às 7 e saem às 6. Eu falei, uau! E você tá buscando um negócio, entendeu? E aí, o que eu fiz? Essa pessoa entendeu, hoje ela é uma das minhas mentoradas. Hoje o negócio dela é devocional para mães e crianças. Olha que coisa mais linda. Por quê? Porque ela entendeu que a gente tem fase de vida. Quando eu, Janine, comecei a empreender, eu tinha um puta de um cargo em uma multinacional, tinha carro de empresa, celular de empresa, cartão de... Eu não sabia nem quanto custava gasolina, porque o carro era abastecido pela empresa. Plano de saúde, tudo que vocês imaginam de uma empresa, eu tinha. E aí eu decidi começar a empreender.
E aí eu falei assim, meu Deus do céu, nenhum dinheiro da minha vida vai compensar o sonho da minha vida inteira, que é ser mãe. Eu olhava as mães indo para a empresa e eu falava, não é possível. Quando eu for mãe, eu quero ser mãe. E aí quando eu comecei a empreender, eu comecei a empreender para ser mãe. Ponto. Eu não comecei a empreender para ser milionária, para construir negócios gigantescos. Gente, não para. Eu comecei a empreender para ser mãe. Eu comecei a empreender para uma segunda-feira e para um parque, brincar de manhã com os meus filhos. Eu comecei a empreender para eu poder cozinhar para os meus filhos, porque eu saberia que eles estariam comendo coisas saudáveis. Eu comecei a empreender para eu poder ter esse tempo. Eu fui uma filha abandonada, rejeitada pelo meu pai, minha mãe voltou a trabalhar, foi tudo muito louco. E eu cresci falando, quando eu for mãe, eu seria mãe, ou como eu não sabia. Eu fui descobrindo no meio do caminho, nem naquela entrevista pra Globo. Só que deixa eu te falar uma coisa, pega papel e caneta e anota isso aqui que eu vou te falar. Quando a gente quer de verdade, quando a gente escolhe, a gente faz acontecer. Não é que a gente vai tentar fazer alguma coisa. Quem tenta não faz. Eu, em 2016, falei, eu vou encontrar uma forma. E eu encontrei essa forma. Só que eu tenho uma triste notícia para te dizer. Essa forma não é um atalho. Essa forma não é dormir e acordar sendo uma nova pessoa. Não, não é. É você fazer algo que você provavelmente ainda não faz. É você entender que a sua vida não é essa distração e essa confusão toda que está acontecendo. E às vezes você não sabe nem onde você quer chegar. E aí quando eu te pergunto assim, ó, onde você quer ir? Qual que é o seu sonho? Às vezes você nem sabe. Porque você se baseia no caminho e no sonho do seu marido, ou daquela pessoa que você acompanha e segue. Às vezes, você tá fazendo aquilo que você nem quer para conquistar aquilo que você nem precisa só para agradar a pessoa que você já tá de saco cheio. Olha lá o que a Gi tá falando, ó. Estou tendo um surto de consciência com a sua fala. Gente, é sobre isso. Espero que o meu maridão esteja tirando meus prints por aqui. É isso, gente, entende? Então, assim, ó, primeira coisa, nós estamos vivendo uma enxurrada de distração. E a nossa mente é como um solo muito fértil. Ele vai germinar as sementes que nós estamos plantando na nossa mente. E a pergunta que eu te faço é: criatura amada da minha vida, o que é que você está plantando na sua mente? Você está plantando confusão? Ou você está plantando direção? Você sabe muito bem para onde você vai. Tem algumas pessoas aqui que já conhecem essa história. Quando jovem, eu morava na zona oeste e trabalhava na zona leste. Eu ia de metrô trabalhar. Eu entrava naquele metrô abarrotado de gente, todo mundo espremido. Eu falava assim, pela misericórdia de Deus, não é possível que não existe uma outra vida. Não, sério, porque assim, eu olhava pra cara daquelas pessoas logo às 7 horas da manhã, tava todo mundo cansado, com cara de acabado. E eu falava, não, gente, eu não vou ser assim, não. Numa quarta-feira eu quero estar sentada embaixo da minha árvore, brincando com os meus filhos, meu Deus do céu, assim que eu quero viver. Eu não tinha marido, eu não tinha filho, eu não tinha nada, eu era jovem. Mas eu já tinha plantado isso na minha mente. Então eu quero que você pare e pense o que é que você tem colocado na sua cabeça nesse tempo que nós estamos vivendo. Hoje, com esse celular na mão, nós temos tanta informação da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, que às vezes a gente esquece aquilo que a gente falou há 5 minutos atrás. Eu não sei se acontece com você, ou se é só comigo.
Lembra que eu falava, eu quero estar sentada embaixo de uma árvore brincando com meus filhos? Andando de metrô, ferrada, falando cagado. Hoje eu tenho a minha árvore no meu quintal. Que eu abraço, que eu sento embaixo, que eu faço minha yoga, que eu só não brinco mais com meus filhos embaixo da árvore porque a gente não cabe mais lá. Porque eles já estão bem grandões. O que eu plantei dentro do metrô, aqui, ó, eu construí fora dele, aqui no meu quintal. O que você precisa, criatura amada, não é de mais conhecimento. Conhecimento, você todos os dias está adquirindo aí. E isso, às vezes, está causando uma confusão mental total na sua cabeça. Eu vou, sim, oferecer algo, não hoje para vocês. O intuito dessa live aqui hoje não é vender nada, até porque não tem nada pronto, a coisa não está pronta. Mas é um despertar de consciência. Eu não sei se você tá com o outro celular. Esse aqui, ó, é um link de um grupo novo. Dá um print na sua tela. Depois eu vou deixar ele lá nos stories, eu vou mandar também, mas é só para você saber. Que vai existir um grupo novo. Sabe por qual motivo? Como eu falei para vocês, que o que a gente construiu até aqui, o que trouxe a gente até aqui, não é o que vai levar a gente adiante. Tem muita gente aqui que tá comigo desde 2016, 2020, e aí a gente tá nos grupos, tem vários grupos, tem grupo no WhatsApp, tem grupo no Telegram, tem grupo, um monte de grupo. Tem gente que tá aqui que já participou comigo do Clube das 6h28, tem gente que tá comigo que já participou do AME, de várias coisas. Mas agora eu quero centralizar tudo neste novo momento. Chega de confusão, chega de distração. Agora, eu quero comigo quem está disposta de verdade a dar o próximo passo, a subir o nível de consciência. Eu assumo um compromisso com vocês de que eu, Janine, não vou parar de buscar a fórmula que vai trazer paz e liberdade na vida de todo mundo para viver dessa internet. Eu posso dizer que eu tô a um ponto de encontrar. Porque eu já vivo assim. Quem conhece a minha história sabe do como a gente vivia e o que aconteceu agora. Mas eu preciso que você se abra para isso. Eu preciso que você acredite. Eu preciso que você queira, não a coisa fácil, mas que você queira a ferramenta certa. O que eu estou criando nessas últimas semanas, que eu estou imersa aqui, é o que vai trazer a transformação que você tanto deseja. E eu não estou criando isso em semanas, eu criei isso em 10 anos. Ah, Janine, nossa, então essa internet agora tá assim, ó, as pessoas só estão vendendo coisas caras, absurdas. 10 mil reais, 100 mil reais. O que eu vou te oferecer aqui vai custar 97 reais apenas. Poderia te oferecer de graça. Poderia te oferecer de graça. Porque é aquilo que eu sei, que eu tenho certeza que transforma a vida de qualquer pessoa que aplica. E não é 97 reais porque ele vale 97 reais. Não, ele vale milhões. Ele é um diamante. Mas de nada adianta eu te entregar um diamante e você não for lapidando. Lapidando. Só que nada nessa vida que é de graça tem valor. Para e pensa. Tudo que você já recebeu de graça dos outros, você não deu valor. Ou para e pensa o que você já deu para as pessoas de graça e as pessoas não deram valor. Agora, imagina só que eu tô falando, que eu estou fazendo essa live, te entregando um baita de um conteúdo, te despertando consciência, te trazendo uma visão de como que tá esse mundo do digital. Sendo que eu estou nos principais grupos de masterminds de milhões, assim, ó, gratuitamente. Tô falando pra você que
Vou lançar algo que vai custar R$97, que vai transformar a confusão que você vive na clareza que você deseja. Só que eu vou contar para quem estiver nesse novo grupo. Eu comecei a partir de agora jogar o jogo da internet. Por 10 anos, eu fui completamente intuitiva. Agora eu uni a intuição com a estratégia. E eu vou combater esses gurus de internet, esses gurus de Alphaville, que ficam fazendo as pessoas perderem a vida, e eu vou te devolver a vida. Entendeu? Mas eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você esteja junto comigo. E eu quero te mostrar o que a gente vai viver nessa semana que a gente vai entrar aqui agora. Assim, ó, completamente gratuito. Enquanto eu construo nos bastidores o que eu estou fazendo, você só confia e vem. Já transformei a vida de mais de 80 mil pessoas no Clube das 6h28. Já foram mais de 700 lives ao vivo aqui. Já foram milhões faturados com as nossas estratégias. Só que agora eu decidi que eu vou jogar o jogo de gente grande, mas exatamente para devolver a vida, porque as pessoas estão perdendo a vida. E se você estiver comigo, porque eu sei que você vai estar, principalmente os que sempre caminharam comigo, vão ter uma transformação absurda. Amanhã é segunda-feira. E a partir de amanhã, a gente vai começar a fazer coisas diferentes. E eu vou mostrar pra você aqui, ó, o que a gente vai fazer. Deixa eu pegar aqui, pera lá. Aqui. Vamos lá. O que nós vamos fazer para esta semana, pra gente se preparar para o que vem aí. Nós vamos nos preparar. Agora você não vai investir nada, você não vai nada. Você vai apenas entrar no grupo do WhatsApp, que eu vou deixar o link ou nos meus stories, ou nos grupos antigos. Então, se você participa de algum grupo antigo, vai estar lá. Se não, vai estar nos meus stories, você vai clicar. E aí nós vamos fazer 7 dias de coisas especiais que você ainda não faz. E eu te prometo que em 7 dias, o seu nível de consciência já vai fazer assim, ó, tuft! E você vai chegar pronto pro que a gente vai começar a fazer a partir do dia 1º de agosto. Mas para essa semana, eu quero que você pense num objetivo. Já vai pensando nisso aqui, ó. Eu falei que quem estivesse na live comigo ia ganhar o quê? Um e-book. Tudo isso aqui tá no e-book. Mas eu quero te direcionar. E lembrar que se a gente não tem um objetivo definido, qualquer caminho serve. E aí, qualquer caminho serve no sentido assim, ó. Algumas pessoas já entraram na live e já saíram. Por quê? Porque elas querem fórmulas prontas. Algumas pessoas entraram na live e mesmo estando com desafios, elas preferiram sair. Por quê? Porque elas estão procurando aquilo, o remedinho, que vai remediar. O que eu tô te oferecendo não é remédio. O que eu tô te oferecendo é a gente chegar na raiz da sua procrastinação, na raiz da sua preguiça, na raiz do seu medo, na raiz da sua vergonha e tirar tudo isso para que a gente possa avançar. Porque nenhuma estratégia funciona se você não sabe como você funciona. E no que vem por aí, que eu não posso contar tudo, senão eu vou gerar uma confusão na sua cabeça e é um passo a passo, você vai descobrir quem você é, como você funciona e o que você faz com tudo isso para que você possa viver com paz, com liberdade, aplicar isso na sua saúde, na sua família e até no seu trabalho. Pois é, as pessoas estão assim hoje. As pessoas têm 15 anos e já querem ser CEOs ganhando R$1 milhão por mês.
Tenho dó dessa geração do 6-7, 6-7, 6-7, que vão ter que descobrir que vão ter que acordar às 6 e trabalhar até às 7. O negócio não tá fácil pra ninguém, não. Ou a gente coloca um objetivo aí na vida e faz as coisas acontecerem, ou não. Então, o que a gente vai fazer? Nesta semana, você vai definir o seu grande objetivo. Você vai fazer exatamente o que tá no e-book que eu deixei para você baixar no link do grupo que você já vai entrar. Vocês riem, né? E lá tem os passos do que você vai se programar para você se preparar para esta semana. É um pré-aquecimento do que a gente vai viver a partir do dia 1º. Agora, o que eu te prometo é que eu vou te devolver a clareza que você tanto merece, tirando essa confusão que essa internet tá te trazendo, de tanta gente te falando um monte de coisa, faz isso, faz aquilo, quando você vê, você tá mais perdida que outra coisa, você não sabe mais nem pra onde você vai e você fica paralisada. No e-book, que eu tô disponibilizando também neste grupo, nós vamos fazer o quadrante da semana produtiva. Quem já fez o quadrante comigo? O quadrante da semana produtiva, ele vai te preparar para você viver o que a gente vai viver. Só que ele não vai só te preparar pra gente viver o que a gente vai viver. Ele vai fazer você ter uma semana completamente diferente das últimas semanas que você já vem tendo. Porque você tá no automático. Porque às vezes você tá aí sozinho. Porque às vezes você não está contando dos seus desafios para as outras pessoas. Porque nós que empreendemos sabemos o quanto é desafiador hoje a gente sangrar num tanque. Aliás, a gente pode nem sangrar num tanque de tubarões. A gente tem que aprender com quem que a gente conversa. E às vezes você começa segunda, começa outra segunda e começa outra segunda de novo, sempre do mesmo jeito e falando, meu Deus, mas eu queria que fosse diferente. Mas como é que a gente vai conseguir um resultado diferente fazendo a mesma coisa? Então, pega lá no que eu vou te deixar. Você vai definir o seu objetivo e aí a gente vai fazer o quadrante. Vou falar rapidinho para você só ter uma noção do que tem nesse e-book. O e-book tem, acho que 20 páginas. De acordo com o seu objetivo, e dá pra você colocar um objetivo decente, criatura amada? Pelo amor de Deus, vamos sair dessa banheira de merda? Vamos? Chega! Vamos botar o objetivo, quando eu falo pra vocês, não é, eu vou fazer o que é possível. Não é só o que é possível. Qual é o seu objetivo? Como é que você quer viver? Lá atrás eu falava, gente, numa quarta-feira eu vou estar sentada embaixo da árvore brincando com os meus filhos. Hoje eu tô aqui. Mas precisaram, 30 anos passar. O que você quer? Eu não tô falando o que você consegue. Eu tô perguntando pra você o que você quer de verdade. Como é que você quer viver? Você tá vivendo um casamento porcaria? Sério? Você tá pensando um monte de besteira do seu marido, da sua esposa? Você tá vendo só os defeitos dele? E aí você tá acreditando que casamento é uma porcaria? Deixa eu falar, casamento é maravilhoso. Casamento é maravilhoso. Às vezes você só tá olhando pro padrão errado. E enquanto você continuar olhando pra coisa errada, você vai continuar vivendo coisa errada. Por isso eu tô te convidando pra você vir viver essa semana comigo. Completamente gratuita, dentro desse grupo. E depois você vai viver uma semana onde você vai potencializar aquilo que você já melhorou. Você já escutou a história da banheirinha de merda, né? Já escutou? É assim, as coisas estão ruins, mas tá bom. Não precisa me movimentar, tá tudo certo. Ô, gente, tem tanto lugar pra você viajar, pra você conhecer. Tem tanta gente pra você ajudar. Tem tanta coisa pra você fazer pra sua alma ficar bem. Agora me diga, bota um objetivo bom aí. Aí, pra chegar nesse objetivo, o que você precisa eliminar da sua vida, que você faz hoje ainda?
carregar gente pesada com você, que você não aguenta mais, porque ela tá servindo até como uma âncora. Sabe quando você fica carregando gente que te puxa pra baixo? Larga esse peso. Você não precisa ficar carregando ninguém, não. Não quer seguir com você? Meu amor, deixa lá no cantinho. Vai você fazer aquilo que você precisa fazer. O que você precisa começar a fazer para conquistar esse seu grande objetivo? Quem você precisa se tornar? Você acredita em você? Quando você olha no espelho, você fala assim, caraca, tu é boa pra caramba. Ou você ainda duvida daquilo que você faz, daquilo que você fala, daquilo que você entrega, de quem você é. O que você precisa começar a fazer mais, que você já até faz, mas você faz pouco, para você chegar nesse objetivo? E o que você precisa diminuir que você tá fazendo muito? Quando a gente tem uma direção, quando a gente tem alguém que mostra pra gente o caminho, as coisas ficam mais fáceis. Ô, gente, não se coloca caladinha aí na sua casa, não. Sabe por quê? Porque quando você não coloca um compromisso público, você não faz as coisas acontecerem. Já falei pra vocês, as 700 lives que eu fiz não foi pra ensinar nada pra ninguém, foi pra eu me construir e me transformar nessa mulher que eu sou hoje. Porque eu sou o fruto do que nós vivemos lá atrás. Entende? Então, queridas criaturas amadas, o que eu queria dizer para vocês aqui, neste domingo, nesta oportunidade, é que eu estou morrendo de saudades dos nossos movimentos, eu estou morrendo de saudade dos nossos papos de consciência. Aqui eu acredito de verdade que a gente se junta com pessoas que têm os mesmos valores, que olham para os mesmos lugares, que acreditam naquilo que a gente acredita. E eu quero te pedir para que você comece esses dias comigo, porque se você já está indo, se as coisas já estão boas, elas podem melhorar. Tudo que é bom pode ficar ainda melhor. E se não tá bom, não se conforme. Vamos juntos fazer acontecer. Se você não sabe nem por onde começar, não importa. Esteja comigo nesse próximo passo. Só saiba de uma coisa. Eu não vou carregar ninguém que é uma âncora, porque a âncora pesa. Agora eu quero que venha comigo quem está disposto a ir para o próximo nível, porque eu sei o caminho. Eu sei sair de uma vida triste, ansiosa e medíocre para uma vida tranquila, com paz, liberdade, gostosa. Eu sei sair de um casamento falido, onde chegou a separação, para um casamento que agora, no mês que vem, nós faremos 18 anos de casados e nós estamos vivendo a melhor fase do nosso amor. Eu sei te falar, eu morava em um apartamento emprestado e agora eu moro na casa dos meus sonhos, no pé da Serra do Japi, da montanha que eu tanto sonhava. Eu sei te dizer isso. Só que muitas vezes eu quis impor isso de uma forma que talvez não era a forma correta. Só que agora eu encontrei a forma. Eu encontrei o jeito certo. E é exatamente isso que eu quero te mostrar. E não é custando a sua vida. E não é fazendo você ter que arrumar mais um tempo na sua agenda para você colocar mais uma coisa. Não. Eu quero que você olhe para mim, Janine, e o que você vê no meu perfil. E eu quero que você sinta tranquilidade. Eu quero que você olhe para o meu perfil, eu quero que você sinta verdade. Eu quero que você olhe para o meu perfil e você fale assim, putz, vale a pena ainda acreditar que esse digital funciona. Porque é exatamente isso que nós faremos naquilo que eu estou dedicando a minha vida todos os dias a construir. E não só pensando em mim. Porque se der certo para mim só, e daí? Eu preciso que dê certo para mim, para você e para os seus também.
Então, eu espero poder contar com você nesse próximo passo. Eu vou desfazer todos os grupos antigos dos últimos 10 anos e vou construir o primeiro grupo. Porque nós estamos atingindo agora a maioridade. E eu quero saber, não é nem quem está pronto. Eu não quero ninguém pronto. Eu quero a pessoa que decidiu. Janine, eu decido melhorar a minha vida. Eu decido melhorar a minha saúde. Eu decido melhorar a minha família. Eu decido melhorar os meus negócios. É com você que eu quero falar. Não existe marketing digital sem inteligência emocional. E o jeito da gente aprender isso também não é igual para todo mundo. Então eu preciso que você esteja comigo no próximo passo. Eu vou finalizar a nossa live agora e vou deixar o nosso QR Code lá nos stories para que você entre no grupo e receba já o seu e-book e os próximos passos até o dia 1º de agosto, que será o primeiro dia da mudança oficial da sua vida. Só que você não vai chegar lá assim, ó, espalhafatoso, sem saber o que tá acontecendo. Você já vai chegar preparada, porque é isso que eu estou defendendo. Eu escuto muitas pessoas falando assim, ai, tá com medo? Vai com medo mesmo. Bullshit. Não vá com medo. Vá preparada. Tá com medo? Te prepara. Se conheça. Se entenda. Saiba como você evolui. Saiba quais são os seus pontos fracos. Para na hora que pisarem nele, você não surtar. Esteja preparada. Então não vai com medo, não. Se prepara. Seja uma mulher sábia, intencional. Ninguém vence nada com motivação ou com improviso. E eu sou a prova viva disso. Por isso, nós viveremos esses próximos dias com sabedoria. É isso, é um equívoco. A gente precisa se preparar. Se eu sinto medo, é porque eu não sei algo. Se eu não sei algo, autorresponsabilidade. O que é que eu preciso aprender para viver isso? Assim, ó, eu quero declarar aqui, ó. Declarar, e eu quero que vocês escrevam aqui, ó. Eu saio do conformismo. Quero que vocês escrevam aqui no comentário. Eu saio do conformismo, eu saio do conformismo, eu saio do conformismo. Porque o conformismo é aquilo que leva as pessoas para o pior dos comportamentos. Eu saio do conformismo a partir de hoje, a partir de agora. É isso. Vamos criar a partir de agora. Eu saio desse conformismo. Eu escolho construir o meu segundo semestre de 2026 com inteligência, com sabedoria, com autorresponsabilidade. E de novo, gente, é sério, assim, ó, me ajude, convoca geral. Eu não vou oferecer nada para vocês aqui custando milhões, eu já falei. Aliás, separa aí o Pix ou o cartão, R$97. Esse vai ser o valor. Não dessa primeira semana agora aqui. Essa primeira semana é completamente gratuita. Mas nós faremos algo a partir do dia 1º de agosto. E esse algo que nós faremos no dia 1º de agosto, que custará apenas R$97 ou 12 parcelas, sei lá de quanto que você acha, que divide aí, que não precisa nem fazer essa conta. Assim, ó, assim, ó, entendeu? Continuarei aqui dando o meu melhor, finalizando o que eu estou fazendo. E eu estou colocando agora o link do grupo no... Opa, apareceu uma tela aqui. Estou colocando agora o link nos stories para que você entre lá nesse grupo
E eu já vou passar para você os passos desta semana, que é completamente gratuito. Vou colocar no meu perfil também o link. Então, a partir de agora, eu quero ver todo mundo entrando lá. Beijo no seu coração. A gente se comunica no grupo, nos stories e te prepara. Porque a partir do dia 1º de agosto, nós temos um compromisso forte. Mas você não vai chegar à deriva. Você vai chegar preparada. Lembra? Porque quando a gente chega sem saber para onde... Quando a gente tá indo sem saber para onde vai, a gente sente medo. Quando a gente sabe para onde estamos indo, a gente se prepara. Então, nós chegamos seguros para fazer aquilo que precisa ser feito. Combinadíssimo? Beijo no seu coração. Uma linda semana. Aplica o que tá no e-book e a gente conversa lá no grupo. Porque aqui no Instagram tem conversas que a gente não pode ter. Mas lá no grupo eu quero ter umas conversinhas interessantes e um despertar de consciência bem grande. A gente se vê no próximo e lá dentro do grupo. Uma ótima semana. Tchau, tchau.